Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende a criar animações incríveis da vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e o assunto de hoje é como aumentar a sua produtividade. 12 frames por segundo. Eu sempre começo falando o motivo de eu ter trazido esse assunto, né? Mas hoje, quem trouxe o assunto foi você. Interessante. Então, já começa aí contando pra gente. Por que você trouxe esse assunto? Por que produtividade? Cara, eu gosto muito de aqui, né, tanto no podcast quanto no nosso perfil no Instagram e tudo mais, trazer assuntos que rodeiam o stop motion, o audiovisual, que não necessariamente fazem parte disso. Então, tipo, como aumentar sua produtividade? Você pode inserir isso, os aprendizados que você vai ter, em qualquer área. E eu gosto, e eu acho que o podcast é esse lugar onde a gente troca mais ideias sobre as coisas que a gente acha que pode ajudar os outros, só que não necessariamente super nichado, sabe? Alguma coisa que seja um bate-papo. E eu acredito que produtividade, hoje em dia, é um calcanhar de Aquiles aí pra galera, né? É pra mim, já foi muito mais pra mim, ainda é, espero que em breve não seja mais, mas enfim, eu acho que é um assunto muito legal de trocar ideia, porque as pessoas, isso é muito doido, né? Quando a gente fala um pouco de como a gente faz, as nossas coisas, as pessoas ficam muito surpresas, tipo, nossa, como vocês são organizadas, nossa, como vocês pensam e não sei o quê. E às vezes, eu sinto que a gente pode ajudar algumas pessoas, as pessoas que tiverem assistindo, contando coisas que são óbvias pra gente e não vão ser óbvias pra essas pessoas. Enfim, gerar conteúdo nada mais é do que isso, né? Você contar coisas que você faz e que você acha que pode ajudar os outros. Então eu acho que esse assunto pode ser muito útil, enfim, pra galera que trabalha, pronto, né? Tipo, pra qualquer tipo de trabalho, assim, porque produtividade é uma coisa que a gente fica buscando o tempo todo atingir, ser mais produtivo, aumentar a produtividade e é desafiador, né? E também já vale dizer que não tem fórmula mágica, né? Não tem uma coisa, receita de bolo que vai aumentar. Então, se você está esperando por isso, vaze. Nossa, aqui já começou expulsando as pessoas. Por favor, gente, não considere. Não, e também porque a produtividade é importante falar sobre isso, pensar um pouco sobre isso, porque na maioria das vezes, uma das nossas desculpas para qualquer coisa é falta de tempo. E falta de tempo é uma desculpa muito curiosa, porque todo mundo tem 24 horas, né? Então, assim, por que algumas pessoas estão conseguindo fazer essa coisa que você não tem tempo e você não? Porque elas não têm filho, porque elas não têm cachorro, porque elas, sei lá, têm cozinheira que cozinha pra elas. Pode ser, as rotinas e as obrigações são diferentes, mas talvez, na maioria das vezes, seja porque ela tá dando prioridade, né? Uma vez você me ensinou uma coisa que mudou o jogo e que é até chocante, mas que é um exercício muito legal para as pessoas que acham que não tem tempo, que são a maioria. É você trocar a frase "não tenho tempo para fazer tal coisa" pra "tal coisa não é minha prioridade". E, cara, quando você falou isso e eu fiz, com algumas coisas que você faz, você fala, nossa, como assim? Deveria ser. Tipo, saúde, sei lá. Não tenho tempo de ir na academia, não tenho tempo de comer bem, não tenho tempo de cozinhar. Não é minha prioridade o meu corpo, não é prioridade a minha saúde, não é prioridade ir na academia. E aí a coisa fica pesada, só que às vezes é bom ficar pesada, porque é aí que você fala, putz, pode crer, então eu preciso sim olhar pra isso. Não, e essa falta de tempo, normalmente a gente começa colocando culpa nas outras coisas ou em outras pessoas. Tipo assim, só eu faço tudo nessa casa. Ou, sei lá, também eu tenho que ajudar fulana, eu tenho que ajudar ciclano. Mas também a primeira coisa, né, pra gente saber, tipo, deixa eu ver se eu tô com falta de tempo mesmo, é o reorganizar esse tempo, né? Isso tem muito a ver com produtividade. Então, você vai ver se você tá usando bem o seu tempo e como que em algumas atividades, algumas horas do seu dia você pode otimizar isso para ser mais produtivo. Total, porque a frase "eu não tenho tempo" não faz sentido, já que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Tipo, eu não tenho tempo. Eu tenho 24 horas pra fazer o que eu quiser. Tipo, entendeu? As 24 horas são as mesmas. O que eu faço com as minhas 24 horas? Como eu organizo as minhas coisas? Como você organiza? Assim, o que eu quero dizer é, às vezes, pessoas diferentes, com propósitos diferentes ou com personalidades diferentes, poderiam ter exatamente as mesmas 24 horas, exatamente
exatamente as mesmas tarefas e uma ia distribuir bem, a ponto de falar, beleza, eu tô tranquila, eu consigo fazer tudo, e outra ia falar, meu Deus do céu, eu não tenho tempo, é muita coisa. Tipo, exatamente na mesma situação, sabe? E é só uma questão de distribuição de tempo, de distribuição das prioridades, de foco. Não é a tarefa que vai fazer você ter mais tempo ou menos tempo, e sim a forma com que você vai encarar ela, né? Sim, total. E aí eu peguei alguns tópicos, né, pra gente começar a discutir sobre isso. O primeiro é, tipo, tempo de trabalho versus produtividade. É uma das primeiras coisas que as pessoas se colocam como produtivos ou improdutivos. Tipo, não, mas eu trabalho 12 horas por dia. Hoje eu trabalhei muito pouquinho, eu não fui produtivo. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, fui muito produtivo. E isso não tem muito a ver, né? Tipo, não necessariamente você foi produtivo trabalhando muitas horas e muito menos você foi improdutivo trabalhando menos horas. Então, muitas vezes trabalhar 6 horas vale mais do que trabalhar 8 horas. Depende muito de quanto você empregou isso. Até porque é muito difícil, né? Eu não sei se você já tentou usar aqueles aplicativos de tempo, tipo Forest. Tipo o Pomodoro. Mas assim, o Pomodoro, ele tem muita relação com foco, né? Tipo, uma pessoa consegue focar em uma tarefa X tempo. E aí, depois disso, ela precisa de pequenos intervalos. Mas o Forest, eu já usei tentando mensurar quanto tempo eu gasto para fazer cada coisa. Entender melhor quanto tempo eu gasto em uma tarefa, né? Isso é muito legal. Então, você já fez isso? Eu já fiz isso, mas eu não tive muita disciplina. Eu esquecia. Eu acho que essa é uma forma muito legal. Inclusive, eu já até fiz algum vídeo falando sobre isso. Usar esses tipos de aplicativos que calculam quanto tempo você dedica a uma só tarefa, justamente para você se entender. E talvez isso seja uma coisa inicial. Você não precisa fazer isso para sempre, né? Mas só para você se entender do quanto tempo você leva para cada tarefa, do porquê aquele dia, né? Porque aí você vai ter uma métrica. Tal dia eu levei muito mais tempo para fazer uma animação e era a mesma complexidade de uma última e eu tinha feito mais rápido. Pô, por quê? Esse dia eu tava mais lenta, esse dia não sei o quê, né? Tipo, é uma boa forma de metrificar, né? Uma vez eu vi uma frase que é tipo, se você não pode mudar o que você não pode medir. Então, tipo, você não consegue saber se você tá indo bem ou mal em uma coisa se você não consegue comparar ela com essa mesma coisa que você fez do outro dia, né? Se você não tem dados, né? Isso. Não, então, daí eu fui tentar medir quantas horas eu tava trabalhando no dia. Só que no total, não fui medir uma tarefa, tipo, quanto tempo eu demoro pra fazer uma animação. Quanto tempo, se eu tô trabalhando 8 horas por dia. E aí é muito difícil, tipo, meio que se comprovou meio ineficaz pra isso. Agora, para as animações, eu acho muito útil você colocar esse tempo e ir calculando pra você até depois conseguir ter mais noção na hora de cobrar. Você vai chegar mais perto do seu valor por hora, vai conseguir calcular pelo seu valor por hora. Mas pra ver, assim, o dia todo, porque é muito quebrado, entendeu? Às vezes você vai fazer uma tarefa que é realmente você escrevendo. Aí eu acho que dá pra calcular melhor. Mas às vezes você vai responder uns e-mails, daí você vai falar no WhatsApp, daí você vai resolver uma coisa rapidinha, depois você vai gravar um podcast, aí você vai gravar um vídeo, aí você vai... Nem todas as tarefas são uma coisa linear que você senta e gasta 30 minutos, e aí pode calcular lá. Então, é muito difícil você falar exatamente que você trabalhou, 8 horas e foi produtivo, porque se você ficou, vamos dizer assim, no seu ambiente de trabalho 8 horas, ou agora a gente trabalhando muito em casa, você na sua cabeça ligou que estava trabalhando às 9 e 8 horas depois você falou, chega, agora eu vou tomar um banho e não vou mais trabalhar. Provável que você não tenha trabalhado 8 horas, exatamente. Com certeza, total. Então, assim, isso é uma das coisas que não faz muito sentido comparar tempo de trabalho com produtividade. Falando um pouco ainda desse lance de metrificar, é isso que você falou, né? Só recapitulando um pouco, do tipo, talvez essa forma de você contar tempos de trabalho não seja o ideal para falar, meu Deus, eu fui produtivo ou não, mas talvez seja, sim, um bom método para você entender quanto tempo você leva em cada tarefa. Que nem você falou, para cobrar. Uma outra coisa legal, além de cobrar, é você ter noção mesmo de quanto tempo você leva. Porque, por exemplo, eu sempre faço as animações no estúdio, aqui no estúdio, tal, sozinha, e leva o tempo que for levar. Tipo, por exemplo, o cliente me fala, beleza, eu preciso disso pra sexta-feira. Eu começo a animar na terça, se não der errado eu faço na quarta, se não der errado eu faço na quinta. Tipo, meio que eu não me importo muito de quanto tempo eu tô levando pra fazer aquela animação. Se precisar refazer, eu vou refazer e tal. Só que aí, aconteceu uma coisa que foi uma experiência que eu tive, que eu fui trabalhar em um outro lugar. Então, eu fui trabalhar num outro estúdio, onde tinha uma diária, né? Eles estavam me pagando por dia, não estavam pagando por animação. Então, era o valor da diária. Se eu levasse mais dias, eles iam ter que pagar mais. E pra isso, eu tinha
tinha que calcular quanto tempo eu levaria em cada animação. Eram bastante animações, eram animações curtinhas, mas assim, eram, sei lá, 12 animações, na teoria, em 2 dias. E aí eu tive muita dificuldade de falar quanto tempo eu levava em cada animação, porque eu nunca me preocupei com metrificar isso. Eu nunca parei pra pensar, nossa, é verdade, quanto será de tempo que eu levo? E muitas vezes as pessoas, inclusive, que seguem a gente, perguntam, quanto tempo você levou nessa animação? E eu, às vezes, eu não tenho a menor ideia. Então, eu acho que é legal você metrificar, você entender para situações desse tipo, né? Até para você dar prazo pro cliente, mesmo que seja no seu estúdio, às vezes você não sabe exatamente quanto tempo você vai levar. Se você deixar para a última hora, pode ser que leve muito mais tempo e você perdeu ou até se queimar com o cliente e tal. Então, é muito importante ter noção do quanto tempo você leva para cada coisa, quanto tempo cada animação demanda de você. E isso é uma coisa muito de prática. Por quê? Porque cada animação vai ter uma complexidade, cada nível de complexidade vai te exigir um certo tempo. Então, vai muito do seu feeling também de falar, tá, essa animação é parecida com aquela outra que era complexo igual, então foi mais ou menos 2 horas. Ah, então beleza, então vou dar 2 horas pra essa. Mas enfim, muito uma auto-observação, né? Sim, então, mas aí, pra isso eu acho válido, mas o que eu não acho... Pra contar tempo de trabalho, né? Sim, sim. E sobre isso de trabalhar, de ser produtivo, é trabalhar horas, X horas. Sim. Não sei se tem a ver, mas eu também acho que tem um pouco a ver com o lance de quando a pessoa quer justificar que ela é boa na carreira dela, e aí ela fala, mas eu faço isso há 10 anos. Tipo, tempo de trabalho, literalmente, né? Que nesse caso é tempo mesmo, anos. Não conta se você é bom ou não, ou se você fez muito ou fez pouco, né? Acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Tipo, às vezes você trabalha numa coisa há 10 anos e alguém que trabalha há 2 anos já teve muito mais resultado, né? Outra coisa é que você precisa se conhecer, né? Então, assim, que nem a gente tá falando sobre metrificar o quanto você leva para cada coisa. Isso faz parte de se conhecer, porque você pode ser muito rápido em uma tarefa, que, sei lá, você já tem mais habilidade, em outras você tá aprendendo, você vai demorar um pouco mais, ou você tem muita facilidade em montar a cena, mas você tem mais dificuldade em montar a luz. Então, isso é uma coisa sua, você não precisa brigar contra, só precisa saber. E isso de se conhecer para produtividade é muito importante, talvez seja uma das coisas mais importantes que tem, porque você pode até começar com algumas regras que você vê, que a gente pode falar aqui, ou que você vê em algum perfil, ou que você vê em algum conteúdo sobre isso, mas depois pode ser que elas não funcionem para você. E você vai criando o seu próprio método, né? Então, por exemplo, eu sou muito produtiva de manhã, eu funciono muito bem pela manhã, e você não tanto. Assim, 1 hora da minha manhã equivale a 2 horas da minha tarde. Em 1 hora eu acabo com as coisas muito mais rápido do que durante 2 horas numa tarde. Então eu já sei que eu prefiro deixar as coisas mais importantes para amanhã ou as coisas mais difíceis para amanhã. Aí, sei lá, às vezes você tem lá a sua semana e segunda-feira você sempre tá devagar. Então você pega e deixa, sei lá, coisas burocráticas para resolver na segunda-feira. Porque essas pequenas coisinhas que são burocracias, que são coisas que você não vai precisar pensar tanto, mas você vai sentir feliz de ter resolvido, quando acabar o dia você vai falar, nossa, hoje eu resolvi bastante coisa. E meio que vai impulsionar a sua semana pra frente. Ou não, ou pelo contrário, tipo, você chega segunda-feira com todo o gás, coloca coisas criativas, coisas para pensar, ter ideias, pensar na sua empresa, pensar em como você vai resolver determinados problemas, e lá para sexta-feira que sua energia já tá embaixo, você já tá meio, putz, semana acabou, você deixa as coisas burocráticas. Mas isso é muito pessoal de cada um. Então, sei lá, às vezes você faz natação na terça, e quando você sai da natação, você chega mais cedo no trabalho, 2, você chega mais animado. Aí você, por exemplo, no seu trabalho tem vídeos para gravar. Vou pôr gravação de vídeo aqui, porque eu já saí de casa, já vou ter tomado banho, já vou estar animada, e vou precisar falar. Sabe, esse tipo de coisa, assim, você vai ajustando as tarefas na sua semana de acordo com você mesmo. Aqui a gente tá falando mais para profissional autônomo, galera que não trabalha para alguém, né, trabalha para si próprio. Quando você trabalha para alguém, eu sei que isso deve ser mais desafiador, porque as pessoas te dão as tarefas, né? E às vezes você não tem tempo hábil, você não pode falar isso, eu vou fazer tal dia porque a pessoa te pediu antes. Mas ainda assim tem muita coisa que você pode usar dentro de uma empresa também. Não, total.
Total. E outra, eu acho que até, mesmo que, sei lá, se é CLT, por exemplo, e trabalha pra outra pessoa e ela dá tarefas, todas as coisas que a gente fala e esse conselho que você deu de se conhecer e tudo mais, serve pra outras tarefas da sua vida. A gente tem uma agenda fora do trabalho também, né? Tipo, de coisas que você tem que fazer e tudo mais, ou responsabilidades com outras pessoas. Mas, putz, eu acho isso muito, cara, eu gosto muito desse assunto, nesse âmbito de se conhecer e de se analisar, porque é uma coisa relativamente recente pra mim, né? Você é uma pessoa que me ajuda muito, há muito tempo, a tentar me ensinar a planejar, né, a me organizar, a me conhecer. A verdade mesmo é que eu não me observava, vamos falar no passado, não me observava muito, eu não me conhecia a ponto de falar, nossa, pela manhã eu sou mais lenta. Tudo bem, isso é óbvio, acho que isso eu reconhecia. Mas outras coisas, por exemplo, na segunda-feira eu já tô mais quietinha, e aí eu vou pegando no tranco durante a semana, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem, é você prestar atenção em padrões. Quando você identifica padrões em você, você tem que usar eles ao seu favor. Porque o ser humano, ele é um ser que gosta naturalmente de rotinas. E você pode falar, eu não gosto de rotina, mas o seu corpo gosta de rotina, o seu sono gosta de rotina, a sua produtividade gosta de rotina. Então, inclusive, sair da rotina tem que estar planejado, né? Você tem que ter uma margem, uma liberdade para improvisos e tudo mais. E para isso acontecer, você não pode estar apagando incêndio o tempo todo, né? E esse negócio de conhecer é muito legal. E uma coisa que você me sugeriu, e que eu acho que a gente pode sugerir pra galera, que, assim, eu ainda estou colocando em prática, então não posso dizer, nossa, funcionou 100% pra mim, mas pode funcionar muito bem pra você, e você faz, né? Que é o lance de você determinar modelos de tarefas para dias específicos. Então, como assim? Por exemplo, toda quarta-feira eu tenho natação de manhã, e aí eu sei que ali, quando eu chegar da natação, a gente vai gravar podcast, então eu já vou estar, né, animada para falar. E aí, depois disso, eu posso, por exemplo, colocar gravação de YouTube ou gravação de vídeo, alguma coisa que, tipo, pô, já vou ter me arrumado, porque eu saí de casa, e aí eu já vou estar falando no podcast, então já vou ter me animado para isso, e aí eu já vou estar com a energia mais alta, então eu posso fazer a gravação de vídeo. Então eu coloco toda quarta-feira gravar vídeo. Ou, na segunda-feira, a minha segunda-feira é sempre mais quietinha, eu tenho terapia, então é um dia que eu tô mais introspectiva, então eu prefiro pôr um som e fazer uma animação. E aí, esse momento de você tanto se conhecer, de se estudar mesmo, tipo, se observar, e fazendo anotações sobre si mesmo, quanto você conhecer a sua personalidade. Tipo, cara, desde que eu me entendo por gente, eu não gosto de acordar cedo e eu não funciono bem de manhã. Acho que não é uma coisa que vai mudar tão rapidamente, ou se é que vai mudar um dia. Então, por exemplo, eu tô querendo acordar mais cedo, eu tô acordando mais cedo, mas a minha disposição não muda. Tipo, mesmo acordando mais cedo, não sei, pode ser que depois de 3 anos acordando cedo, eu nunca consigo ficar longos períodos, mas a minha disposição não muda, velho, não funciona, eu não consigo. Então, aceite e transforme a sua vida ao redor disso, né? Tipo, paute todas as suas tarefas e todas as coisas que você tem pra fazer ao redor desse descobrimento que você fez sobre si mesmo, né? Sim, e é assim, você precisa jogar no seu time, né? Então, assim, isso, exato. Se você conseguir, e claro, vai ser aos poucos, vai ser com tentativa e erro, você vai programar uma semana falando, porque segunda eu tô mais introspectiva, e vai ver, tipo, não tava a fim de fazer aquelas coisas ou tal. Aí você muda na outra, tá? Deu errado? Muda. É isso. Porque é simples, mas as pessoas dá errado, elas não mudam. Elas continuam fazendo e falando, putz, é assim que é. Olha, não julgo, viu? Enfim, o que eu ia falar era que você tem que jogar no seu time. Então, você tem que, meio que burro da nossa parte, brigar com a nossa própria natureza, né? Natureza. Então, assim, como se você estivesse sempre nadando contra a corrente. Então, assim, não, velho, se eu tô nesse dia mais introspectivo, você nada pra lá e o dia te leva, entendeu? Vai ser muito mais fácil você terminar o dia, vai ser muito mais fácil você fazer as coisas, vai ser muito mais fácil tudo. Então, por isso que eu acho isso importante. Aí, assim, sei lá, eu até coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias sobre isso e perguntei qual era a maior dificuldade das pessoas com lista de tarefas. E aí uma pessoa respondeu, cumprir as tarefas. E uma das coisas que pode facilitar é isso, você se entender melhor, não brigar consigo mesmo, sabe? E uma outra coisa que não tem mágica mesmo é sentar a bunda na cadeira e fazendo até terminar as tarefas do dia. Aí você pode começar com menos, começar com poucos, acho que a gente pode migrar para essa parte de lista de tarefas. Total. Antes da gente migrar, deixa só eu falar uma frase que você me mandou uma newsletter na segunda-feira que falava sobre altos e baixos. E aí tem uma passagem
Passagem muito boa. Tem uma passagem aqui que eu acho muito legal e que tem muito a ver com autoconhecimento, de você se entender e de você se observar, assim, né? Eu até falei na terapia e minha terapeuta ficou, nossa, gostei. Tipo, que é, imagine que você é uma língua que nunca, na história da humanidade, foi falada. Sua tarefa ao longo da vida é aprender a decifrar esse idioma e tornar-se cada vez mais fluente e confortável se comunicando através dele. É isso. Cara, que é isso, tipo assim, cara, você só vai se entender e conseguir falar pro mundo, ou conseguir fazer as coisas que te demandam, ou conseguir chegar no lugar que você quer chegar, se você falar a sua língua, né? Se você se entender. Eu sempre dou o exemplo do leite, que, tipo, eu que sempre quis ser a pessoa que se conhece tanto, que fala, estou com não sei o que, deve ser porque tomei leite. Sabe, tipo, a pessoa se conhece tão bem. Esse exemplo é meio ruim, mas eu sempre uso ele. Esse exemplo é meio ruim porque normalmente a pessoa tá errada, não foi por causa disso. Pode ser também. Mas ela sabe que tomou leite, eu nem ia lembrar que tomei leite, entendeu? Sim. Tô falando assim, eu faço as coisas tão impulsivamente, sem prestar atenção, ou não prestando atenção nos meus sentimentos, já virou terapia, que eu não me conheço na hora de querer ser produtivo, na hora de querer listar minhas tarefas, e aí vira uma bola de neve. Eu acho que o autoconhecimento tem sim muito a ver com isso, apesar de parecer um pouco viagem do que eu tô falando, mas... Não, tem tudo a ver. E é felicidade, né? Porque se a gente não se conhece, e pasmem, a gente não se conhece, a gente nem sabe se a gente tá sendo feliz mesmo. A gente, na maioria das vezes, acha que tá triste, ou acha que tá feliz, e não tá. E aí, um belo dia, a gente descobre, nossa, eu não tô feliz, por que será? Sabe? Tipo, a gente não consegue nem descobrir por quê, sendo que a gente devia estar na ponta da língua por quê, entendeu? Você que não tá, meu. E acho que sabe por quê? Por que a gente não consegue descobrir por quê? E tem a ver com produtividade, talvez, que é o fato da gente não saber fazer as perguntas certas. Pode ser isso também. A lista de tarefas, você faz lista de tarefas? Como que você divide sua lista? Como é que é? Então, eu nunca fazia na minha vida, nunca tinha parado, nem sabia que dava, tá ligado? Tipo, é um post-it, né? Lista de tarefa não é um post-it que você anota o que você tem que fazer? Aí você perde o post-it no meio do dia. Post-it pra tarefa é muito ruim, cara. Post-it é uma coisa que serve pra outra coisa. Porque pra tarefa, perde a cola, perde a tarefa, perde o post-it. É como que você vai organizar todas as suas tarefas? É horrível. Não, é péssimo. Então, mas eu era essa pessoa. Até você aparecer na minha vida com uma... Cara, é muito doido, porque eu ia falar assim, com uma inovação. Não é inovador, mas é uma coisa muito antiga, por sinal, chamada agenda, né? E eu sou a pessoa que eu achava que a agenda servia para consultório médico. Com aquela agenda com data, com horário, que a pessoa coloca, Joana vai vir 11 horas e só, sabe? Como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Imagina, não tem horário nas minhas coisas, como que... Enfim. E aí eu comecei a ver você fazendo muito seu dia a dia, e você sendo muito produtiva e eu não. E tipo, meu Deus, o que tem de errado comigo? E comecei a observar. Aí... eu, libriana que sou, não ia escolher uma agendinha que é do consultório, né? Preciso de uma coisa bonita. Eu pesquisei na internet, tal, e comecei, não sei se você lembra dessa época, mas comecei super empolgada com um negócio chamado Bullet Journal. Lembra? Lembro. Bullet Journal, pra quem não sabe, é um negócio que já saiu de moda, né? Acho que ninguém mais usa, mas enfim. Não, acho que tem gente que usa ainda. Tava muito na moda aí nos anos... uns anos atrás, assim, uns 5 anos. Vai voltar em breve. Se você tá vendo esse podcast em 2026... Boa. Que basicamente é um caderno vazio, pontilhado. E aí você, nossa, falando parece uma péssima ideia. Você tem que criar os meses, os dias e as divisórias. Eu acho que ele, não sei qual foi a origem, né, do Bullet Journal, mas eu acho que ele até surgiu por isso, de você se conhecer, saber quanto de espaço você quer para cada dia, porque na agenda, por exemplo, isso, exatamente. Na minha, todos os dias da semana são um do ladinho do outro, assim, em 2 páginas ela aberta, então, tipo, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabe 6 dias, e tem 7 na semana, então o sábado e domingo são menores, porque é um em cima do outro. Quem disse que a minha folga não é segunda-feira, por exemplo? Exatamente. Aí, tipo assim, nesse caso, ou então, eu só tenho isso. Eu não tenho, por exemplo, uma listinha, um espaço que eu possa colocar
principais objetivos da minha semana, ou outras coisas. Eu quero anotar todo dia quanto eu gastei pra pôr na minha planilha. E aí antes as pessoas não tinham tantas opções de agenda como hoje tem muitos formatos, se você quer acompanhar seus hábitos diários, tem lugar para você pintar lá, se você foi na academia, se você não foi, se você meditou, se você bebeu água. Então, não tinha isso, né? Então, eu acho que as pessoas queriam ter uma agenda mais personalizada. Então, elas é que tinham que meio criar isso em um caderno pontilhado. Basicamente era isso, realmente. Essa é a função. E também, a aparência que você quiser. Também era muito voltado pra galera que fazia lettering, ou que gostava de desenhar. Então, você fazia uma capa personalizada pro mês que você queria, tal. Era um momento bem terapêutico, assim, né? Que, tipo, é gostoso. Todo começo de mês você ia lá e criava uma capinha pro seu mês e pensava como ia ser. Tem gente que fazia meses temáticos e tal. Só que, é um trampo, assim, é um tempo, né? De um tempo gasto aí nessa funça de layoutar uma agenda, né? E aí, no final, já era tudo meio cagado e eu acabei não levando. Mas meio que foi nesse momento, talvez essa tenha sido uma boa porta de entrada pra mim, né? Porque eu nunca tinha tido agenda na minha vida, aí eu descobri que ela podia ser bonita como eu quisesse, né? Então eu não precisava ser a agenda do consultório dentário. E eu ainda me distraía, né? E ainda fazia essa coisa terapêutica e gostosa de você estar em contato com papel e tudo mais. E aí, foi aí que me introduziu esse rolê de fazer listas e tudo mais. Aí depois eu desencanei disso, do Bullet Journal, mas passei pro Planner, que é uma coisa que eu levo até hoje, né? Que nada mais é que o Planner é uma agenda, né? Mas acho que o Planner hoje em dia, ele é quase que um Bullet Journal na versão de alguém. Como se alguém tivesse feito o Bullet Journal dela e você compra dela. Então eu sempre compro de pequenas empresas, né? Que, tipo, geralmente são pessoas que têm papelarias menores, né? Não é, tipo, pra uma grande empresa. E aí, nesse Planner tem todos os dias da semana e tem essas coisas, como o Habit Tracker, que é um negócio de hábito, tem mandala, né? Tem umas que tem meta da semana, conquistas, enfim, tudo isso. E aí eu comecei a fazer a lista. Só que no começo foi bem difícil por aquele motivo que a pessoa que te respondeu na caixinha falou. Eu coloco, e qual é a maior dificuldade? Cumprir o que eu coloco. Isso ainda é um pouco minha dificuldade, mas no começo era muito mais, assim. Então, mas por quê? Por que você tem dificuldade de cumprir o que você coloca? Porque é chato, tipo assim, eu não tô afim de fazer isso, ou apareceram outras coisas que você não tinha colocado? Então, 2 fatores. Um que é não saber quais são as prioridades. Então, quando eu não sei o que é importante, tudo é importante. Por exemplo, eu tava lá fazendo uma tarefa que eu tinha escrito, aí surgiu outra, eu paro aquela e continuo outra. Aí quando eu vou ver no fim do dia, eu não fiz a que eu risquei. Óbvio, você parou pra fazer, que você não tava escrita, né? Então, eu acho que delimitar e determinar o que é prioridade é uma das coisas mais difíceis no começo, assim. Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade. E talvez outro fator pra não fazer o que você se compromete no dia é o fato de talvez você colocar muita coisa no dia ou coisas muito difíceis. Então, tipo, depois eu comecei a entender, porque quando eu comprei a agenda e comecei com esse rolê, era assim, tinha um espaço. Imagina que eu vou colocar uma tarefa, mesmo que essa tarefa leve o dia inteiro. Nossa, imagina, vai parecer que eu não fiz nada. Aí você coloca um monte. Por exemplo, eu vou colocar uma tarefa que é fazer uma animação do cliente. Só que essa animação vai levar 6 horas. Quanto tempo vai ter meu dia, né? Tipo, quantas horas de trabalho eu vou ter que ter se eu colocar animação, post pro Instagram, sabe? Colocar várias tarefas. Nossa, eu tô ferrada, né? Esse erro é muito comum e é um erro da pessoa não desmembrar a tarefa grande em pequenas tarefas. Porque também, sei lá, eu não sei coisas científicas a respeito disso, mas se o nosso cérebro tem do nosso lado uma lista de 12 coisas, a gente faz as 12. Se tiver uma, é capaz que a gente não faça. Porque faz sentido. Assim, só tem uma, então daqui a pouco eu começo, e daí o dia vai, passa. É aquilo, né? Que não é importante, então, tipo... Não é que não é importante, é porque você não vê que a água tá batendo, porque 12 tarefas é coisa pra caramba, você precisa começar às 9. Puta, preciso correr, né? Tipo, preciso correr, senão não vai dar tempo, né? Você precisa começar. E aí essa uma você não começa nunca, fica enrolando. Mas essa uma, se você for desdobrar ela talvez saia mais que 9 ainda tarefas. Então você tem que sempre desdobrar todas as tarefas, não importa se ela é grande ou pequena. Porque pra você se acostumar a não englobar um monte de tarefas dentro de uma e não ver com clareza as coisas. Então, sempre que você pensar numa tarefa, eu tenho que fazer uma animação para o cliente. Se você cortasse essa tarefa no meio, o que teria dentro dela? Teria planejar... Eu acho que nesse caso, tipo, existe até formas mais fáceis de você fazer isso, se você tiver essa dificuldade. Por exemplo, pré-produção, produção e pós-produção. A sua tarefa não vai ser fazer a animação do cliente. Isso é fazer o roteiro, planejar a animação, aprovar o take, montar a cena,
pensar na composição, arrumar as câmeras, animar, fazer a pós e finalizar, sabe? Tipo, ó, eu falei 9 tarefas dentro de uma. Sim, então, só que você separou em 3 agora, né? Pré-produção, produção e pós. Só que dentro da pré ainda tem, não tem? Ainda tem. Então separa a pré, corta a pré e o que tem dentro? Corta tudo até só ter ela mesmo. Não tem nada, é só ela. Tipo assim, ir na academia. Eu não vou colocar me vestir, pôr a meia, pôr o tênis. Ir na academia é ir, velho. Não tem muito pra onde correr. Então, você coloca ir na academia. Agora, pensa bem se todas as tarefas que você tá colocando não tem muita mais coisa dentro dela. Porque daí você divide tudo e aí separa. Você não vai fazer a pós-produção no mesmo dia da produção. Então, você vai precisar separar isso até pra você ter uma visão melhor da sua semana, né? Porque, por exemplo, se você tem que entregar na sexta, você coloca essa tarefa na segunda, você começa a aceitar tarefas pra quarta, pra quinta, E não, porque tem a pós, né? Você não tá contando lá. Verdade, muito bom. E outra, você é isso, né? Aquele negócio, depois você vai enchendo e você não tem espaço para improviso, né? Você não tem espaço para. Putz, e se essa animação deu errado? Que eu vou ter que refazer ela na terça? Aí minha terça tá lotada? Mas tem uma outra coisa que eu ia falar, que você falou de dividir uma tarefa, e às vezes, sabe uma coisa que às vezes eu sinto, não é que eu sinto, mas eu já fiz algumas vezes, é, por exemplo, assim, eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, daí eu quero, tipo, vou pegar minha quarta-feira e já vou aproveitar e gravar 4 vídeos pro YouTube, que eu já garanto o mês, né? As pessoas fazem isso. Aí, eu pego e escrevo assim, na minha lista de tarefa, gravar YouTube. Só. Aí você chegou e falou assim, já gravou? Já, é que eu gravei 1 e são 4. Ué, então por que não tem gravar vídeo tal, gravar vídeo tal, gravar vídeo tal? 4 tarefas diferentes. Por quê? Porque se você não fez os 4, você só fez 3, você não vai riscar, porque você não fez essa tarefa. E na verdade, você fez mais da metade. Não. Você é merecedor, ao mesmo tempo, você ainda tem 3. Ao mesmo tempo, você não riscou, então você não teve dopamina, porque tem o negócio do cérebro também, que é, ou você pode dar um checkzinho, você pode riscar, você pode fazer o que você quiser, mas isso desperta um prazer no nosso cérebro, né? De ter cumprido aquilo. A cada pequena vitória, o seu cérebro tem uma substância chamada dopamina, que o seu cérebro gera a cada pequena vitória que você tem. Então, eu podia ter 4 vezes dopamina que ia me incentivar mais pra gravar pro próximo, e eu não tive, né? Você não teve. E será que se você não tivesse riscado o vídeo 1, você já não teria gravado 2? Não sei se você teria gravado os 4, mas talvez você teria gravado 2. Eu tenho certeza. Porque te incentiva, tipo, já foi 1. Aquela pessoa lá também, eu não tenho vontade de fazer a lista. Uma das coisas é que talvez ela não escreveu a lista, porque teve também quem me falou que faz lista só que mental. Não escreveu em lugar nenhum. Isso não é lista, tá? Isso é pensamento. Eu achei meio duvidosa essa técnica. Mas assim, enfim, o prazer do check, né, da dopamina, ele também serve pra ajudar na atividade mais difícil que tem, que é pôr a bunda na cadeira e fazer, até terminar. Porque você começa a dar check, você vai, entendeu? Você acorda e fala, nossa, tô desmotivado hoje. Não, claro, ninguém acorda assim tão feliz. Só que a partir do momento que você vai fazendo, você vai se motivando, você vai se animando e as coisas vão acontecendo e aí você fica feliz, muito feliz, animado e depois vai caindo de novo energia porque você tá cansado. Às vezes, você pode dar check que a força de vontade não vem mesmo. Aí você tá desmotivado. Aí você pode ter certeza. Muito legal isso, né? Porque o que te motiva é você mesmo, né? Então, ninguém quer ir na academia, mas a coisa mais difícil é você ir. Só que quando você tá lá, você meio que já beleza, fico feliz e termina o treino. Então, tipo, é a mesma coisa com as tarefas do dia a dia. Aí você olha pra elas e encara. Porque é muito mais difícil você acordar animado pra fazer uma tarefa do que você ter feito a tarefa e ficar animado por ter feito. É muito mais fácil a gente ficar feliz por ter realizado alguma coisa ou ficar feliz porque vai realizar, né? Se não é uma coisa, sei lá, enfim, não sei. Pode ter situações que tem, mas geralmente para as coisas do dia a dia, a gente se motiva depois que fez, até se motiva pra próxima, mas você não acorda falando, hoje tem, hein? Não. E assim, com o tempo, eu acho que até aumenta um pouco mais sua motivação quando você sabe que você sempre faz tudo que você se planejou. E aí, isso sim, só que daí não é assim, realmente, não é de um dia pro outro. Mas com o tempo você vai, porque você vai vendo que você é capaz, você vai sabendo do seu poder de realização, né? Total. Aí tem, assim, outras coisas da sua vida
que te fazem ser mais produtivo. Por exemplo, eu sei que você não tem isso, tipo, um ritual da manhã, mas dizem também que você ter um ritual da manhã ou um ritual da noite, tipo, antes de dormir, coisas assim que você faz para que você tenha mais energia na hora no resto do dia, na hora do seu trabalho e tal. Então, por exemplo, fazer academia de manhã ou no fim do dia, fazer uma leitura, meditação, são coisas que não são o trabalho, mas que te tornam mais produtivo. Porque daí na hora do trabalho você foca mais, né? Então, assim, às vezes uma pessoa chegou no trabalho 8 da manhã e não fez academia antes. E beleza, meio-dia ela vai almoçar. E outra pessoa chegou 9 da manhã porque ela tinha ido na academia, meio-dia ela vai almoçar, já tendo feito muito mais coisa, porque ela foi na academia e, sei lá, de alguma forma nosso corpo tá funcionando melhor, a gente tá mais concentrado. Você já vem aquecido, né? Tudo isso influi. Então, assim, teve até um cara que falava que os clientes dele pagavam ele pra ele meditar. Então, Nossa, que legal. tipo assim, eu não posso não meditar, porque meus clientes me pagam pra isso. Meus clientes me pagam pra eu acordar de manhã, meditar, tomar água com limão, que era a rotina matinal dele, né? Me pagam pra eu fazer academia, então eu preciso ir na academia. E aí é muito legal isso, tipo, ver essa rotina, coisas que te fazem bem como parte do seu trabalho. Tipo, você, que é meu cliente, precisa gostar que eu vá na academia, sabe? Tipo, você precisa gostar que eu tenha momentos que eu não saia correndo direto trabalhar, né? Porque isso vai fazer com que eu te entregue melhor do que você me pagou pra te entregar, né? Cara, isso eu acho que é uma coisa muito legal e que eu ainda não consegui, sinceramente, implementar no meu dia, mas que você já vem fazendo há um tempo e eu tenho sentido o quanto te faz bem, sabe? Que é esse lance, né, de você ter esse hábito da manhã ou esse hábito da noite. Geralmente é mais a rotina da manhã, né, que a gente ouve falar, que a pessoa faz coisas que gosta. Como eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de fazer nada de manhã. Então talvez eu consiga inserir aí o hábito da noite, de uma leitura antes de dormir, alguma coisa assim, skincare, sabe? Coisas que, meu, você vai se sentir bem. Cara, não sei, talvez especialistas diriam que você não gosta de acordar exatamente porque você não tem uma rotina. Pode ser? Porque você quer muito fazer aquilo. Então, mas você acorda feliz pra ler, não pra ir trabalhar. Pra ler. Pra ler, tomar faz café em sentido. silêncio, pra fazer seja lá o que for. Por isso que a rotina matinal não pode ser, também tem a ver com autoconhecimento, não pode ser uma coisa que alguém te dá. Você tem que fazer, tipo, X polichinelos. Meu, eu não vou acordar feliz pra fazer polichinelo. Faz sentido. Então, tipo, você tem que fazer uma coisa que você goste muito, que seja, por exemplo, desenhar. Você quer desenhar, eu sei que uma das coisas que você mais quer é desenhar, você agora está com dificuldade de encontrar um tempo para isso. Por quê? Porque você não vê importância, porque a gente tende a não ver como importante coisas que a gente faz pra gente mesmo. Então a gente vai colocar em primeiro lugar os clientes, porque eles estão nos pagando e a gente precisa de dinheiro para sobreviver e pagar as contas. Depois, talvez os nossos projetos, já é difícil, tá? Colocar nossos projetos na frente, mas como é a nossa empresa, mas sempre fica para depois. O cliente vem na frente e a gente fica, meu Deus, esqueci de fazer tal coisa. E não para pensar com o mesmo tempo que a gente dedicaria a um cliente. E ainda mais se for essa coisa que é o desenho que não é para sua empresa e não é para nenhum cliente. Então você acaba deixando isso de lado e não começando. Então talvez sua rotina de manhã seja desenhar por X tempo e você não significa assim que vai ser fácil. Se você não está acostumado a acordar nesse horário, um horário que você vai determinar para você poder ficar desenhando e tal, não estou falando que vai ser fácil, mas com o passar do tempo isso vai te fazer tão bem que você vai querer acordar para fazer isso. Total, muito legal mesmo. Eu acho que esses momentos de rotina tem que estar ligado a prazer, né? Porque na teoria, sabe por que eu acho que eu tenho dificuldade? Não dificuldade de fazer a rotina, mas é porque, não sei, acabei de pensar aqui sobre isso, que é assim, esses momentos eles estão ligados a prazeres. E eu sempre encaro que o meu trabalho é meu prazer. Só que não pode ser só, né? É também. É também, mas eu não posso ser o único momento de prazer que eu tenho no meu trabalho. Pô, mas e o, né? Tipo, não tem momento pra mim e tal. Então eu realmente acho que isso é muito importante. É algo que eu preciso ir atrás aí. Quem também não faz, repense, porque temos aí uma prova viva de uma pessoa que está falando que mudou a forma dela de encarar o dia, não? Não, e outra, tipo assim, eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, mas meu prazer é dormir. Tá, gente, só que você já dormiu por 8 horas. Tipo assim, não. Sabe? Tipo, e outra, dormir demais não é uma coisa que vai te fazer bem. Dormir bem, dormir o horário, quantas horas você precise, seja necessário para você, vai te fazer bem. Mas
essa resposta, sabe? É que meu prazer é dormir. Tipo, é muito, sei lá, é não querer fazer a parada. Então não faz, né? Tipo, Então não vem querer roubar no jogo, né? Eu acordo tarde porque meu prazer é dormir. Não, eu também falaria isso, mas não, eu sei que não tem que ser e não é disso que a gente tá falando, entendeu? Vamos falar como adultos. Hoje é eu tô muito brava, hein? adolescentezinho, né, do colegial. Entendeu? Tá, aí assim, água. Uma coisa que as pessoas, a galera que fala de produtividade sempre fala muito de água. E, Nossa, é deu até sede. muito maluco o quanto que também é coisa de corpo e tal, né? Quanto que água, às vezes a gente não sabe mais quando a gente tá com sede, né? Porque a maioria das pessoas bebe pouca água. E quanto que às vezes a gente acha que tá sentindo uma coisa e é falta de água. Eu tô meio triste Gente, e é isso é falta de muito água. doido, é Eu tô meio verdade. com dor de cabeça e é falta de água. É Assim, muito verdade. bizarro. E essa, tipo, beba água, se hidrate, é a dica jornal hoje, né? A clássica Muito dica bom. jornal hoje. Explica o que é uma dica jornal hoje. Dica jornal hoje é aquela dica do jornal hoje, que o jornal hoje é um jornal que ele meio que não informa nada, porque todas as notícias da manhã já foram dadas e as do Jornal Nacional ainda não foram. E ele fica ali um jornal meio-dia, né? Aquela coisa. E ele só dá dica óbvia. Então, nossa, 40 graus no Rio. Hoje faz calor. Vamos entrevistar a especialista nas ruas. E aí? Aumentou. É importante que as pessoas usem protetor solar e se hidratem, né? Não façam exercícios ao ar livre. Tipo, É nossa, tipo umas coisas que... sempre está seco. Agora sim, hein? Agora que você falou. Vamos falar com a doutora especialista para saber o que o cidadão deve fazer para se proteger. Ela fala, beba água. Muito bom. Então essa é a dica jornal hoje, mas é importante. A água é uma mistura de dica jornal hoje e a nossa incrível capacidade de não fazer o óbvio. Nossa, é uma headline isso. Porque tá bom, nossa, que óbvio, tá, mas você tá bebendo, né? A porcaria da água. Então, assim, eu tenho épocas, porque eu sempre tô me forçando, tipo, não tô bebendo água. Por exemplo, agora eu tô numas semanas já, que eu não tô bebendo muita água, não. Tô bebendo no máximo uma garrafinha de, sei lá, 1 litro. A coisa que mais funcionou pra mim, a gente tem que ser bem... Essa coisa de hackear a gente e tal, a gente tem que deixar, a Carol sempre fala, né? Deixar o certo fácil e o errado difícil. Então, assim, coisa que mais funcionou pra mim da água foi ter, sei lá, 2 garrafas de 2 litros e uma escrito manhã e uma escrito tarde. De manhã eu bebo de manhã e tarde bebo de tarde. No fim do dia, enche as 2 pro próximo dia. E deixa cheia. Outra coisa que você se conhece e se hackeia é elas estarem geladas. Porque você sabe que você só gosta de água gelada. Se a água estiver quente, você não vai tomar com o mesmo vontade. Então, esse lance de também estar sempre gelada. Não, gelado ou quente tanto faz. Eu acho que o mais importante, tanto faz assim, da sua preferência, mas eu acho que o mais importante é deixar elas cheias à noite, seja dentro ou seja fora da geladeira. Não vai tipo assim, eu tenho que beber água de manhã, deixa eu encher uma... Não, tem que estar cheia, escrito manhã e tarde. Boa. Tipo assim, bem óbvio. Não é a mesma garrafa, são 2, entendeu? Tipo, deixar o certo. Você sempre fala aquela frase: deixar o certo fácil e o errado difícil. Sim. Isso é muito doido, porque para criar novos hábitos ou para, enfim, a gente ter mais produtividade, é muito importante que a gente deixe as coisas o mais fácil possível, que nem esse negócio da água. E também tem outra frase que eu vi que tem um pouco a ver com isso, que é assim, principalmente para mim, né? A pessoa que vai dormir super empolgada com o dia seguinte não é a mesma pessoa que acorda. Essa pessoa que acorda talvez não esteja tão empolgada assim para viver o dia. Então você tem que deixar tudo o mais fácil possível para essa pessoa que acorda não ter tanto trabalho, né? Então você sendo a pessoa que dorme, que nem você falou, antes de dormir, as suas 2 garrafas têm que estar cheias. Mas quer ir na academia de manhã, antes de dormir, você tem que separar sua roupa, seu tênis, a chave do carro, tudo. Tipo, quanto mais fácil tiver, mais provável de você fazer aquilo que é difícil para você fazer. Total, então por isso que eu digo que da água já deixar pronta. A garrafa tem quanto? 2 litros? Pode ser 2 garrafas, uma para manhã, uma para tarde. Se tu tem 1 litro, tem que ser 4 garrafas. E assim, não usa a mesma, deixa sempre organizadinho. Essa dica é muito legal mesmo. Qual que seria a sua rotina ideal? Tipo assim, o dia perfeito da produtividade pra você, não só da produtividade, mas um dia agradável pra você e produtivo seria como? Nossa, velho, que difícil essa pergunta. Pra mim, um dia produtivo é acordar super cedo, fazer um monte de coisa. E não é tão agradável pra mim, mas eu sei que no final vai ser, entendeu? Eu vou ficar feliz de ter feito, mas no começo do dia não é tão legal.
Não, o que importa é o final do dia, Então, né? beleza, vamos lá. Tipo assim, então, um dia de preguiça, lá, é um dia agradável? Não, Não é necessariamente. provisoriamente agradável, né? Só é gostoso aquele momento. Mas depois você sente um bosta de ter ficado assim, né? Tipo, não é gostoso no final Pois é. do dia você ter passado por isso ou você não ter conquistado nada no seu dia e o seu dia, se você resumir, foi só ficar. A não ser que seja intencional, né? Tipo, pô, hoje eu vou ficar e vai ser gostoso, eu vou fazer ser gostoso. Aí pode ser um dia gostoso, um dia preguiçoso, mesmo assim parecer produtivo, né? Agora, se é um dia que, putz, você deveria estar produzindo e tá de preguiça, não é gostoso essa preguiça, né? Até a preguiça tem que ser intencional, tem que ser produtiva, né? Uma preguiça produtiva. Mas uma rotina ideal pra mim, que eu ia ficar feliz, seria alguma coisa assim, ó. Acordo cedo tipo 6h30. Aí Sério, uma rotina ideal pra você acorda às 6h30. Não, já começou errado. a minha rotina ideal quando é meio-dia, eu me sinto uma bosta quando eu acordo meio-dia. Não, velho, caraca, entre 6h30 e meio-dia, olha quanto tempo Não, existe. é porque eu vou falar, hoje meu dia foi muito bom. Você tá infringindo a primeira regra, que é se conhecer. Você sabe que você odeia acordar às 6h30, não precisa acordar às 6h30. Tá bom, velho. Pô, acorda 8h30, sei lá, 9, qual horário que você quiser, qual horário te faz bem. Aí você fala, o que me faz bem é meio-dia. Não, meio-dia não te faz bem, mas você não precisa ir pro radical. Você não é a pessoa que vai acordar às 6h30, É que eu acordei hoje e foi legal. Tá, mas você vai conseguir manter isso no Não, longo você prazo? falou um dia perfeito, não uma vida perfeita. Mas tá bom, vai, vou pôr um pouco mais. Não, rapidão. A ideia dessa pergunta é todo mundo refletir em casa também. E a ideia é você encontrar o seu dia perfeito e fazer ele todo dia. Aí você vai ter a vida perfeita. Então tá. Meu dia perfeito é acordo 8 horas. 8 horas tá bom. Daí eu tomo um cafezinho de boa, tipo um todinho. Aí eu vou pra academia. Aí na academia eu chego e faço tipo uns 15 minutos de esteira, assim, correndo, e depois vou pra natação. Aí eu saio da natação, tomo banho na academia e vou pro estúdio. Aí chegando no estúdio, eu faço as tarefas que são mais leves, porque eu acho que eu gosto de, no começo do dia, arriscar várias coisas pequenas e deixar as mais difíceis depois do almoço. Não sei porquê, mas eu sou assim. Aí tá, aí eu faria umas coisas mais de boas, tipo, marcar não sei o que, fazer stories, fazer Telegram, soltar vídeo, coisas mais de boas, assim. Beleza, a hora do almoço. Aí almoça, aí eu amo descansar depois do almoço, mas eu quase nunca faço, porque eu sempre tô apertada, né, de coisa pra fazer, falo, tá louco, não dá tempo. Mas o ideal seria descansar, meia hora, uns 40 minutos depois do almoço. Aí volto pro estúdio e começo a fazer as coisas mais ativas, tipo fazer animação, ou editar, ou gravar vídeo, ou gravar podcast, alguma coisa mais assim. Aí termina o dia ali mais ou menos umas 6h30, 7 horas, antes de ir pra casa passar na padaria. Aí pega umas guloseimas, aí vai pra casa, jantar em casa assistindo alguma coisa na TV, assim, bem de boa, bem levinha. Tipo uns vídeos no YouTube, coisa assim. Depois eu dormir vendo um seriado. Aí acabou. E o seu? Agora o seu. Ah, não, sei lá. Não, por quê? O seu exercício não vale. Só o meu e da galera. Não, é assim, a ideia mais é você, tipo assim, tá, então pratica isso. E com o tempo, você vai vendo, porque, por exemplo, você falou assim, eu nunca descanso porque eu sempre tô apertada. Daí você não descansa depois do almoço, só que tem uma hora que você não aguenta mais e aí você vê se tá viajando no meio da tarde. Verdade. Então, sei lá, talvez seria melhor você descansar. E aí você tá fazendo o que você quer, sabe? Tipo, é muito poderoso isso. Ou então, assim, eu quero fazer as coisas pra arriscar de manhã e aí eu deixo mais difícil à tarde. Perfeito, se você já se conhece, é isso. Mas depois você pode começar a ver que você está sempre adiando coisa difícil. Então, começa a falar, eu acho que o difícil tem que virar pra amanhã. E aí você testa. E aí, não é difícil amanhã, era outro problema. Volta. E aí você vai fazendo isso. Mas assim, você trabalhar pra você mesmo, sempre pensando em encontrar o melhor formato, que você fica mais feliz, que você fica mais leve, que a vida é mais fácil, sabe? Gostei. E no fim, eu acho que isso que você falou no começo, né? Você falou assim, o importante é o fim do dia. E é isso, né? O fim do dia, quando você olha e fala, putz, é muito legal você ver as tarefas riscadas, o check que você deu e falar, pô, eu fiz, nossa, olha tudo que eu fiz hoje, nossa, que legal, amanhã vai ser melhor, sabe? Tipo, meio um destruidor de tarefas, tá ligado? Uma pessoa que, eu sinto muito você assim, né? Como uma pessoa obstinada por dar os checks. Às vezes muito noiada, talvez tenha que ter um pouco mais de equilíbrio. Mas às vezes eu acho que o que você tem muito, as pessoas têm pouco, e eu me incluo nisso. Então trazer esse equilíbrio também pra isso, né? E no final do dia você ter orgulho
de você e de quem você foi nesse dia, né? Não, total. Tem muito assunto, né, sobre isso, assim. Mas tem uma das coisas que é, assim, escolher uma das suas tarefas que, assim, sem essa eu não termino o meu dia. Ah, boa, isso é legal. Tipo uma meta do dia, né? Meta do dia. E aí, assim, até vai ter um pouco a ver com prioridade, não necessariamente, mas muitas vezes sim, que provavelmente vai ser ou uma coisa que é o prazo, tipo, não tem como escapar porque o prazo é hoje, ou uma coisa que é a longo prazo. Tipo, eu preciso fazer isso acontecer para no futuro as outras coisas desenrolarem. Então, assim, é um projeto pessoal seu. Você precisa começar, entendeu? Você precisa fazer. Então, eu só vou terminar o dia feliz se eu começar o meu projeto hoje, se eu escrever X páginas do meu livro. Porque senão você vai ter sempre adiando as suas coisas, né? Que é aquilo que a gente tava falando antes. Então, acho que é isso, né? Falando pra caramba, tem muito assunto ainda sobre isso. Não, sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente falou de fazer com a tarefa? Pegar uma grande tarefa de desmembrar. Essa daqui é como aumentar a produtividade, bem amplo. Aí o próximo é um assunto menor disso. Então, o que é prioridade? Como saber o que é prioridade? Aí depois, né, vai desmembrando os assuntos, porque realmente dá muito pano pra manga e com certeza agrega porque a pessoa não sabia de alguma coisa que a gente ensinou, ou reforça do tipo, porra, pode crer. E vai ser um up na semana da pessoa. Então, é bom que esse podcast sai na segunda, a galera já ouve e já fala, meu, nossa, pode crer, vou com tudo, sangue nos olhos. Boa, boa. Então vamos ao quadro Indica aí. Indica aí, indica aí. Indica aí, Maria. Eu ia indicar um livro muito bom de produtividade e que é bem fininho também, bem legal, que chama Hábitos Atômicos. Que ele fala muito sobre muitas das coisas que a gente falou aqui hoje, especialmente como um hábito, que talvez possa ser criar uma lista de tarefas diariamente, ou beber água, ou, sei lá, fazer uma rotina matinal. Ele te leva a criar outros hábitos, né? São hábitos que puxam muitos outros hábitos bons. Então, às vezes você precisa de um hábito pequeno para ir achar todos aqueles outros hábitos que você tá há anos lutando para adquirir, né? Hábitos atômicos. Muito legal, gostei da indicação. Cara, eu vou indicar um perfil de Instagram, que é @flordemim, que a Yasmin, ela é muito legal, é uma menina muito querida. No perfil dela do Instagram, ela dá várias dicas sobre produtividade, sobre isso, sobre esse tipo de autoconhecimento que a gente precisa ter, né? Ela fala muito com mulheres empreendedoras, então, tipo, seja você uma pequena empreendedora que tem uma marca, ou que tem uma produtora, ou enfim, trabalha sozinha, ela sempre dá dicas disso, é muito, muito legal. E ela também tem uma loja, né, que inclusive meu planner é de lá, e é tudo bem cuidadosinho, assim, na loja dela, sabe? Tipo, eu comprei uma vela e uns cheirinhos, e aí vem tudo bem embaladinho, você sente todo o cuidado da marca, todo o carinho e tal, é muito legal. Então vou indicar para vocês conhecerem @flordemim, vocês seguirem lá no Instagram e verem os conteúdos que são muito bons e mudam a nossa cabeça quanto a isso. E é isso! Temos um podcast. Temos um podcast. Então sigam a gente lá no Instagram, @mariamarcolinafilmes. Nosso podcast é o 12 frames por segundo, aqui no Spotify e no nosso canal do YouTube, youtube.com/asmarcolinas. Isso. Ó, nosso canal do YouTube, agora temos lives toda terça às 19h19 e vídeos semanais toda quarta-feira às 19 horas. Começamos essa semana e vamos com tudo. Fechou, gente? Muito obrigada pela participação. Bora produzir. Bora!